A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E isso pode ser uma controvérsia para alguém que está vivendo um momento de derrota, alguém que está vivendo um momento de perca, alguém que está vivendo ou passando por uma crise financeira, uma crise, como até alguns têm dito, uma crise existencial. Para mim nada dá certo, as coisas para mim estão difíceis. Só que tudo está passível à palavra. A Bíblia diz, alguns momentos já trouxe essa palavra aqui para vocês na programação, o centurião, ele era um homem de poder, um homem que tinha autoridade. Ele chega até Jesus e fala: Senhor, olha, uma palavra que o Senhor der é o suficiente para que o meu servo seja sarado. E assim eu posso dizer para você que é a base para todo milagre, para toda vitória na nossa vida, ela começa com a palavra. A palavra, ela tem poder. A palavra, ela tem poder. Há poder na palavra de Deus. A direção dada por Deus pela palavra muda tudo. A Bíblia conta, por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes. É impossível para mim falar sobre prosperidade, falar sobre multiplicação financeira também e crescimento na sua vida, sem falar da multiplicação a qual Jesus multiplicou naquele barco, naquela noite, naquele dia tão difícil que houve para Pedro, um homem que era perito naquilo que fazia, ele como um pescador nato. Ele não tinha apanhado nenhum peixe, nem para o alimento do almoço do dia, não trabalhou nem para o almoço aquele dia. Porém, a Bíblia diz que Jesus foi lá e mandou que ele fosse novamente ao mar alto para pegar peixes mais do profundo, e ali então ele encheu a rede, quase que a rede rasgava, porque ele não estava preparado para uma tão grande quantidade de peixes, porque ele já estava acostumado com poucos peixes, então ele também não tinha preparado uma grande rede para pegar muitos peixes. Assim é a mente, assim pensa aquela pessoa que muitas vezes acha que Deus não pode acrescentar ou melhorar até mesmo a condição financeira, o trabalho, as empreitadas que possam talvez surgir, empresas procurando o seu trabalho, e aí por adiante vai. Por esses dias, nós agora em transição que estamos, já estamos na verdade de novo endereço, passa até para você aqui durante todo o tempo, aqui enquanto eu vou pregando fica para você no rodapé o endereço da nossa igreja, na rua Silveira Martins 44, e nessa transição, existem alguns equipamentos, ar-condicionado, existe a parte ali onde o pessoal que trabalha com madeira, os marceneiros, enfim, toda uma logística, eletricistas, pessoas que trabalham com CFTV e precisa de uma demanda. A gente contrata pessoas, a gente chama pessoas para fazer orçamentos e a gente vê que trabalho sempre tem, porque está todos cheios de trabalho, tendo que agendar dias até para fazer orçamentos. O que significa? O que o senhor quer falar com isso? A demanda cresce, os trabalhos, os peixes aumentam e eu tenho que estar com a minha rede preparada. Quando essa rede ela ficar cheia, ela não pode se romper, como aconteceu no caso de Pedro. Quando ele puxou a rede quase rasgava, porque ele não estava preparado para poder trazer tão grandes peixes, a quantidade que tinha, como ele nunca havia pescado antes. Mas falando sobre tudo isso, digo isso para você porque muitos estão precisando, outros desempregados, outros que estão com a empresa, ela não cresce, estagnou, você trabalha e fica no 0 a 0, as coisas não mudam, não há crescimento. E eu digo para você, mais uma vez, como comecei falando e torno a dizer, tudo está passível à palavra. Você quer um crescimento, algo que venha natural, algo que venha fazer você ter um crescimento ao qual você nunca teve, você precisa de uma direção, uma palavra de Deus que vai realmente mudar a trajetória das coisas como elas estão.
E eu quero falar sobre uma pessoa na Bíblia, que aliás eu vou falar de duas pessoas, mas a primeira eu quero começar em Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 1 em diante. Você deve conhecer bem, eu não vou ter o tempo hábil para poder contar toda a história desse camarada que nós vamos falar, porque a história dele é bem longa e muitos acontecimentos marcaram a vida dele, mas Deus havia dado um projeto. Como eu sempre digo, a palavra tem poder. O Senhor deu uma direção para este homem chamado José, dizendo: José, você vai crescer, você é o mais jovem, mas você vai estar de pé. E isso estava simbolizado por um sonho, a qual vários molhos estavam diante dele, molhos ali que significavam, eram na verdade ali os fardos, né, daqueles da colheita, e os deles ficavam de pé e os dos seus irmãos ficavam deitados. Ele quis dizer isso com interpretação que ele estaria acima dos seus irmãos, mesmo sendo o mais novo, coisa que pela lei da época era até incoerente, porque o mais velho, né, os mais velhos sempre tinham posições maiores, né, até de maior grandeza, e também até a vez ela vinha primeiro para quem tinha nascido primeiro. Então José era o último. Então o último dos últimos seria José. Então, olhando fisicamente, José nunca poderia crescer. José nunca poderia ser ninguém na vida. E José é jogado fora, ele é vendido, ele é jogado num buraco, é dado como morto, e tanta coisa acontece na vida do José. E José chega agora, vendido pelos ismaelitas, ele chega no Egito, na casa de Potifar. Você conhece a história, então eu vou somente pontuar algumas coisas aqui. Versículo 1 diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi um varão próspero, e estava na casa de seu senhor, o Potifar. E então este homem, ele era egípcio, o senhor e seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor Deus estava com ele, e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão. Vamos entender aqui. O José, ele vem vendido, ele vem como um escravo. Os ismaelitas, eles chegam até o Egito e eles começam ali a fazer uma venda. Eles cambiavam ali pessoas. E uma dessas pessoas que eles venderam era o José. E o José, quando é vendido, esse homem chamado Potifar, ele compra o José e leva ele para sua casa. E nas atividades corriqueiras, né, nas atividades as quais um mordomo ele faz, ele se destacou, ele chegou e se destacou, e as coisas ficou melhor, o ambiente. Não se explica isso com o tempo, acredito até, na verdade, se a gente for entrar aqui na história, eu imagino José trabalhando com toda alegria, José trabalhando feliz, e olha que ele não tinha motivos para estar feliz. Ele não tinha motivos para trabalhar com força, para trabalhar com alegria, para trabalhar com disposição. Ele não tinha motivos, porque ele era um preso, ele era um escravo, ele estava longe da família e a sua própria família o havia desprezado. Então ele não tinha motivos para trabalhar feliz, mas ele trabalhava feliz porque Deus era com ele. Quando Deus está com você, se você até gosta de marcar, é uma pergunta que eu faço: Deus está com você? Porque José, a Bíblia diz que a narrativa bíblica não explica detalhes acerca do que ele fazia exatamente, mas tudo que ele colocava à mão. Ele colocava a mão para fazer alguma coisa no trabalho que fosse uma organização, Deus prosperava, que ficava lindo de tal maneira, organizado de tal maneira, que o seu senhor, no caso o Potifar, aquele senhor é dado o nome para aqueles que mandavam nos seus escravos, por isso que ele chama o Potifar de senhor, mas senhor é Deus. Ele fala, quando nós fazemos a leitura, o S está em minúsculo, S maiúsculo, Senhor Deus, S minúsculo, Senhor Potifar, que era o seu patrão ali, ele que tomava conta da vida de José. E tudo que o José fazia, ele fazia tão bem feito que o Potifar começou a olhar para ele de uma forma diferente. O Potifar começou a falar: puxa vida, esse camarada é diferente.
Esse camarada, tudo que ele faz, aonde ele coloca a mão dele, tudo dá certo. E agora é notório que ele percebe isso, ele fala, puxa, esse rapaz, ele merece uma atenção. Essa pessoa precisa receber uma atenção maior, porque ele pode me dar mais lucro, ele pode crescer mais. Onde ele está hoje, ele não pode crescer tanto quanto eu preciso. E ele pode ser uma pessoa, já que Deus está com ele, já que o Senhor está com ele, ele pode favorecer a minha casa. Deixa eu te contar uma coisa, você que é patrão, você que tem uma empresa, você que tem funcionário, você que quer ser patrão, você que quer ter funcionários, aprenda a olhar para aquela pessoa que trabalha com você, que se esforça, que faz mais do que é preciso, que se dedica. Olha para a pessoa e essa pessoa deve ser honrada, porque quando alguém ela faz além, ela não faz só porque ela quer se mostrar, ela faz porque isso é dela, isso é da pessoa. Tem algumas, na controvérsia aqui da contramão da nossa palavra, algumas pessoas fazem para poder mostrar. Tá todo mundo parado, sentado. Quando o patrão vem, todo mundo sai correndo com vassoura, corre para lá e corre para cá. O patrão chegou, vamos trabalhar. Esse rapaz chamado José, ele fazia por prazer, ele trabalhava com amor. E é algo muito claro que fica para a gente aqui, que o Potifar percebe. Esse cara é escravo, esse cara está abandonado, esse cara está desprezado por todos. E olha como que ele faz o trabalho com alegria. Olha como que ele se esforça. Aí o Potifar, percebendo isso, ele faz isso aqui, ó, versículo de número 4. José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. Foi passando ali, não diz especificamente o tempo que foi, mas creio que foi algum período, foi alguns dias, meses talvez ali, que ele foi conhecendo José. Ele foi vendo o trabalho dele, foi vendo o esforço dele, foi vendo a dedicação dele, foi vendo as obras que ele fazia, eram obras frutíferas, não eram obras temporãs, né? Que vem de passagem. Tem pessoa que ela faz tudo quando começa, mas depois fica um relaxado, faz coisa de qualquer jeito. No começo, né, é chamado, né, experiência, né? O período de experiência é sim senhor, não senhor, tem mais alguma coisa que eu posso fazer para ajudar. Depois que passa a experiência, a pessoa faz só o que quer, quando quer, e se fazer ainda. Então a gente tem que ter um cuidado, porque tem pessoas que, desculpe a expressão que eu vou usar, que são malandros, que faz a coisa só para um benefício próprio. José não. José, Deus estava com ele. E quando nós falamos Deus estava com ele, não é só no sentido que Deus abençoava só o que ele fazia, não era só isso não, Deus abençoava sim. Mas se Deus era com ele, José não era um homem injusto, José não era um homem que passava a mão naquilo que não era dele, José não roubava o patrão, José ele não fazia nada pelas costas do patrão, ele não pensava mal do Potifar, porque se Deus estava com ele, o motivo é que o coração de José é puro. Quando você tem um coração puro, o Senhor ele olha para o teu trabalho, para o teu esforço, ainda que o patrão seja um egípcio, um homem mau. Ele chama o José e fala, olha, você a partir de hoje está encarregado de todas as coisas dentro da minha casa, tudo que eu tenho agora está nas suas mãos. Você está encarregado em cuidar de tudo que tem nas minhas mãos. Mesmo sendo um escravo, ele sempre crescendo. Mesmo sendo uma pessoa sofrida, onde ele ia, o Senhor o fazia crescer. E ele agora como chefe da casa, governando tudo. E isso eu acho muito importante falar, que à medida do tempo que você passa, à medida que você vai se esforçando, à medida que você vai se dedicando, Deus também vai honrando você. Deus vai abrindo portas para você. Ele vai preparando caminhos para que você possa crescer. Porque Deus quer o seu crescimento. Comecei esta mensagem de hoje falando sobre isso. O Senhor quer que você seja um vitorioso. Ele diz, você é um vitorioso em tudo.
E se você usar disso no seu coração, você vai aprender a lidar com os problemas, até como o próprio amigo aqui estava escravo, ele não olhou para o problema não, ele foi fazer o melhor dele. E agora já recebeu um tempo de mais tranquilidade, agora ele pode mandar, agora ele vai ter pessoas trabalhando para ele também. Ele está tendo já um crescimento. Às vezes nós olhamos para chegar lá em cima, lá no topo, mas você não passou nem o primeiro degrau ainda. É um degrau de cada vez. E só que eu tenho que estar preparado para que eu não chegue a subir um degrau que eu não estou preparado para ali estar ainda, senão eu vou ter que descer de novo. Aí ele fala no versículo 5 assim: e aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e também no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E era José formoso de aparência e formoso à vista. Eu vou parar nesse trecho, porque aqui já vai mudar aqui a história do José de novo, mas até aqui eu queria falar uma coisa. A Bíblia fala que o Potifar, ele prosperou. A empresa do Potifar prosperou porque José estava ali. O trabalho dele prosperou porque tanto na casa dele havia abundância, como no campo, tudo que era plantado, havia prosperidade. Havia prosperidade, porque Deus estava com José. Quando você guarda a palavra, quando você anda com Deus, quando você pratica a justiça, quando você faz a coisa certa, quando você não olha para as coisas ruins que estão acontecendo e olha para a palavra, Deus ele se encarrega de justificar você. Esse momento da palavra hoje é muito especial. Você talvez é aquela pessoa que ela começa a trabalhar hoje e amanhã pede a conta. Começa a trabalhar, pastor, comecei a trabalhar, mas o trabalho é muito pesado. Talvez naquele lugar que você saiu era o lugar da tua bênção. Ah, pastor, mas é que eu não consegui lidar com aquela pessoa. Aquela pessoa ali, ele é muito arrogante. Irmão, vamos pensar bem. O José estava como escravo na casa de Potifar. Se estão lhe fazendo mal e você está olhando para essa maldade, você acaba esquecendo quem você é. Você muda a tua personalidade, o teu caráter por causa da maldade dos outros. Isso está um erro que te impede você de prosperar, isso mesmo, que impede você de crescer, de ser abençoado. Ah, pastor, mas lá todo mundo fala assim, então eu vou ter que trabalhar de tal maneira que venha convencer e mostrar que não é isso que eles pensam, não é isso que eles estão falando. Aconteceu isso com outro jovem na Bíblia. Deixa aqui, por favor, e vai em 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 7. Davi, ele derrubou o gigante Golias, venceu o Golias. Israel agora está feliz porque venceu os filisteus. Os filisteus tinham que servir agora Israel por conta da vitória que Davi trouxe. E agora o Davi virou o guerreiro que vai à frente nas batalhas junto com Saul. Saul que era o rei. No caso, o patrão é o Saul e o funcionário é o Davi. E neste caso, bem claro, já começamos aqui a leitura, que Davi tinha muitas vitórias. Vamos ler que a gente vai entender. Versículo 7. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram na verdade, que lhe falta senão agora somente o reino. O que está acontecendo? O Saul escuta então ali as mulheres gritando quando eles voltavam da batalha e elas diziam: Saul derrotou milhares, porém Davi derrotou 10 milhares. Essas palavras que vinham de fora, fez com que o Saul ficasse indignado. E ele fala assim: agora, do jeito que estão tratando Davi aí, só falta dar o reino para ele. Olha que demônio, gente.
O Saul poderia ter tido o reino mais próspero que existiu em Israel, só que ele bancou o bobo. Ele deixou Satanás entrar no seu coração, colocou o sentimento de inveja, querendo estar no lugar de Davi, querendo ser o único que recebe honra. Vamos pensar o seguinte: dentro de uma empresa, a pessoa que ela recebe, vamos dizer assim, um cargo de uma gerência, ou uma pessoa que tem uma posição de honra, ela recebe essa posição e diante do seu patrão, do seu presidente, o diretor da empresa, seja lá qual for, e alguém de fora fala: olha, aquela empresa só cresce não é por causa do dono, é por causa do fulano, por isso que a empresa está crescendo, por isso que tudo que eles fazem dá certo. Eu vou falar para você uma coisa, eu ficaria feliz, porque eu tenho pessoas que trabalham para mim, capacitadas a fazer o melhor. Nós muitas vezes queremos trazer tudo para nós. Eu faço, eu consigo, eu vou, eu posso, eu consigo, tudo é eu. E às vezes nós temos que entender, você quer crescer? O crescimento é dado no conjunto. Sozinho ninguém consegue nada. Sozinho ninguém consegue nada. E Saul, com essa raiva do coração dele, ele agora começa a ficar contra ele. Por quê? Versículo de número 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha à mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Amados, veja que triste história. O rapaz Davi, ele sem nenhuma maldade, tocando a harpa dele com muita alegria, louvando a Deus, o Saul maquinando para derrubar ele. Aquele que não faz nada, normalmente é o que mais critica. Aquele que menos ajuda, aquele que menos que se esforça, é o que mais tem opiniões, mais tem ideias, mas é o que menos faz. É o que mais apresenta pautas, apresenta opções, mas não consegue pôr em prática. E eu digo para você que isso é porque Deus não está com ela. Saul, ele tinha tudo para ter o melhor reino, ele poderia ter vivido a melhor fase de Israel, mas ele simplesmente deixou uma inveja, um sentimento faccioso, um sentimento contrário entrar no coração dele. E agora você vê que ele está com tanta raiva que ele cria o desejo de matar o Davi, tirar a vida de Davi. E ele lança a sua lança por uma vez, não conseguindo, ele lança de novo. Eu imagino Davi: o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa errada? Ô Saul, o que aconteceu? Por que o senhor está bravo comigo? O que eu fiz para o senhor? Aí o versículo de número 13 fala, né? Pelo que Saul desviou-se de si e o pôs, o 12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Nesse momento, o Davi, sendo desprezado, sendo zombado, sendo o alvo para a morte, que Saul queria o matar, então Saul começa a perceber: puxa vida, esse rapaz aqui, ele tem Deus com ele. Eu nem mal contra ele eu consigo fazer. Tem um ditado popular, né? O mal que você deseja para mim, volta para você. Eu digo para você que é um dito popular, mas é mais ou menos por aí. Sabe por quê? Porque normalmente a pessoa que ela quer o mal do outro, ela acaba caindo no próprio veneno. Ela acaba caindo no próprio erro que ele cometeu, ela mesma acaba caindo. A mesma pessoa que comete o erro para tentar derrubar alguém, ela mesma vai cair. Ela mesma cai. E isso, irmão, isso é bíblico. Você vai ver inúmeras vezes. Quantas pessoas que tentaram fazer alguma coisinha para derrubar alguém e elas mesmas caíram.
pode não ter caído no começo, mas um momento da vida caiu, achando que era o bambambam, a bambambam que mandava e desmandava. Onde que está agora? Onde está? Saul, quem foi Saul? Saul foi o rei que tirou a própria vida, porque não suportou saber que tinha alguém que era melhor que ele. Aí voltando para a gente poder terminar essa história, versículo 13, pelo que Saul desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo, e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Assim como Deus era com José, Deus também era com Davi. E eu não falo isso para você com maldade, mas eles aproveitaram a juventude deles. Esses dois jovens, eu não estou aqui falando somente para quem é jovem, também digo isso, mas eles entenderam que olhar para aquela maldade, a malícia daquelas pessoas que estavam à frente delas, e eu digo à frente, no caso, como líderes deles, não mudaria quem eles eram, porque eles estavam querendo servir a Deus. Quem quer servir a Deus, quem quer prosperar, quem quer crescer, precisa de uma palavra, precisa de uma direção, precisa de Deus estar à sua frente, lhe mostrando o que fazer, no amor, na mansidão, fazendo com alegria. E muitos não têm feito assim. Então, fique com essa palavra no seu coração, tá? A pergunta que eu deixo no ar, né, até como título, Deus está com você? Porque se Deus estiver com você, Ele vai colocar você acima, Ele vai colocar você por cabeça, Ele vai te abrir portas. Se está desempregado, Ele vai te abrir a porta de emprego. Se tua empresa está indo só no vermelho, tua empresa vai começar a decolar, vai crescer, vai aumentar. A coisa vai melhorar, se Deus for com você. Agora, não se esqueça, Deus está com você a partir do momento que você coloca Deus em primeiro lugar. É Ele que vai à frente. Põe na tela para mim Mateus 6,33, para a gente fazer oração. Mateus 6, versículo 33. Põe na tela para as pessoas, que esse versículo bem conhecido, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você quer crescer, você quer prosperar? Busque a Deus. Seja justo, faça as coisas de maneira lícita, faça as coisas de uma maneira correta. Pastor, mas me colocaram de escravo. Continue fazendo a coisa certa. Ah, vão me pagar que agora eu sou chefe, eu posso mandar e pisar em todo mundo. Não faça o que fizeram com você. Ah, mas agora ele vai ver, ele vai me pagar. Não faça assim. Seja uma pessoa que pratique a justiça. Amém? Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Feche os seus olhos, pegue seu copo com água. Se você preparou carteira de trabalho, currículo, você que tem uma causa na justiça, eu quero orar agora. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu sei que todas as coisas são possíveis para Ti. Jesus, tem muitas pessoas, ó Pai, que estão em lágrimas, porque são pessoas assim, ó Deus, que são cordeiros, que não são de briga, que não são, meu Deus, de bater de frente com ninguém, que não são pessoas, ó Deus, que agem maliciosamente, que não agem com leviandade, que não agem, ó Deus, querendo derrubar ninguém, que só está trabalhando com amor, mas tem sido perseguido no trabalho, perseguido dentro de casa, perseguido por familiares, perseguido por empresas. Jesus, abra as portas, Pai. Abra as portas para essa pessoa, meu Deus. Meu Deus, há pessoas também que estão impossibilitadas de prosperar porque estão doentes. Outros que estão, meu Pai, no INSS, outras pessoas que estão, meu Pai, debilitadas em suas camas, diabetes, outros com problemas, meu Pai, na coluna, problemas, ó Deus, de cânceres. Jesus, cura essas pessoas para que elas possam voltar a viver a sua vida, trabalhar, prosperar, pagar as contas, meu Pai, mensais, que elas possam viver, meu Pai, em novidade de vida. Eu te peço que haja libertação para todos, que, meu Pai, a inveja seja quebrada, que o sentimento faccioso seja destruído e que, em nome de Jesus, meu Deus, que a Tua glória venha resplandecer sobre a vida de todos, em nome de Jesus.
Quem crê, diga amém e beba comigo desta água. Pai, agora eu oro, abençoando, ó Deus, cada pessoa, todos que beberam desta água, que estão comigo orando agora, que apresentam a carteira de trabalho, que apresentam os currículos, que apresentam uma causa na justiça, que apresentam, meu Deus, as suas causas. No livro de Isaías 43, o Senhor diz para nós: apresente as tuas causas para que eu possa entrar contigo em juízo. Entra comigo, ó Pai, em favor desta pessoa que está apresentando e pedindo: Senhor, eu quero um registro na minha carteira. Eu quero, Jesus, que esse currículo chegue na mão da gerente do RH e ela mande me chamar, me mande meu documento para o departamento pessoal, me contratando para ser funcionário dessa empresa. Pai, os empecilhos que impedem o alvará para que a empresa dessa pessoa possa estar legalizada, Jesus, abre esta porta. Faz, ó Deus, que todas as coisas, ó Deus, que são de empecilhos enviadas do inferno, Pai, caiam por terra e que em nome de Jesus a tua bênção venha estar sobre todos em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio que a bênção de Deus chegou sobre a minha vida em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.